Agora eu te pergunto, o Roberto Campos Neto, ele tem feito, o filho de Bob Field Neto, o neto de Roberto Campos, você lembra? Que a gente falava muito... Roberto Campos é que foi ministro, né? É um famoso, né? Ele era ali o principal economista ali da ditadura militar, o Delfim Neto. Passou pelos governos. Dos ministros ali da ditadura militar, né? Não tem como você não lembrar do Bob Field, sim, porque era o Roberto Campos, e ele era tão ligado, né, aos americanos, aos estadunidenses, que ele era chamado aí de Bob Field. Sim. Tinha esses dois nomes, um em português e um em inglês. Fazia todo o jogo do norte-americano. Fazia todo o jogo. Tinha o Jarbas Passarinho, né? O Delfim Neto, o Marco Maciel. Então, eram aqueles ministros que depois foi ser ministro também do Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Então, isso. Então, agora, ele tem sido um presidente desastroso. O Roberto Campos Neto, o neto do Bob Field. Sim. Ele tem sido um presidente desastroso. Por quê? Quando o Banco Central coloca a questão da autonomia do Banco Central, a lei estabelece uma série de critérios para essa autonomia. Lutar por uma política de emprego, controle de inflação, isso e aquilo. E ele tem sido desastroso em todas essas áreas. A inflação totalmente fora de controle, né? O desemprego campeando no país. E só você que está colocando essa questão, e eles querem jogar a culpa quem? No governo. E quem comanda todo esse controle é o Banco Central. Mas aí, eu não sabia dessa questão do Banco Central, essa autonomia do Banco Central num país tão pobre. Mas aí você tem que ver primeiro, nós temos que primeiro estabelecer o seguinte link. Derrubaram a Dilma, deram o golpe de Estado. Sim. Né? Capital. Derrubou Dilma. Porque, apesar da Dilma ser um governo capitalista, estava impedindo as medidas mais severas do neoliberalismo que eles queriam implementar. Né? Aí, eles pensaram assim, bom, nós vamos criar uma série de medidas, né, que vão levar a população da miséria e um governo com uma pauta mais progressista novamente vai ser eleito. Né? Então, você vê que eles derrubaram a Dilma. 2016. 2018 teve eleição. Se o Lula não tivesse preso, mesmo com todo aquele massacre, quem teria sido eleito? Lula. Mas o Lula não podia ser eleito por quê? Porque o neoliberal, para atender, né, a política neoliberal, para destruir todos os nossos direitos... Não tinha dado tempo de se aplicar tudo. E o que eles queriam ter aplicado? Teto de gastos foi feito no governo... Foi. Bolsonaro. Não. Temer. Temer. A autonomia do Banco Central, a reforma trabalhista também já foi no governo Temer. Foi no governo Temer. A reforma previdenciária já foi no governo Bolsonaro. Autonomia do Banco Central também. Então, você vê, teto de gasto, autonomia... do Banco Central. Reformas trabalhista, previdência e também... Né? E nós não podemos deixar de dizer a entrega do patrimônio público. Também. O pré-sal, né? Precisava, né, de uma série de entregas, como ocorreu na Petrobras, né? A BR Distribuidora, a Liquigás, a própria Eletrobras, que foi privatizada. Então, uma série de coisas. Então, a gente já vinha falando que corria o risco do Lula assumir como uma rainha da Inglaterra. Em função desse controle todo, né? De tirar os... Ou seja, que até o Lula assumir, já estaria tudo amarrado. E você vê que aquilo que a gente falava aconteceu. É cruel, né?
Você vê que a preocupação... E não tem, Tereza, a única forma hoje, e essa bomba vai explodir na mão do governo, né? Porque se não houver uma política de retomada da economia, do crescimento, do emprego, né? Ninguém vai culpar o Roberto Campos Neto. Vai culpar o governo. Por quê? Agora eu te pergunto, se fosse o Haddad presidente do Banco Central do Brasil, com uma gestão dessa desastrosa, ele não cairia? Com certeza. E por que o Roberto Campos Neto não cai? Força política. A extrema-direita mantém ele lá. Não, a extrema-direita não, o capital. O capital a extrema-direita é a forma que eu coloquei, mas é o capital. É um cavalo que pode ser multado ou não. Não, é o capital mesmo. Quem está com o poder econômico que está sustentando ele lá e não vão tirar ele porque é interesse deles manter esse controle. Agora, por que a gente não pode gerar um movimento de impeachment aí, de retirar o Roberto Campos Neto do Banco Central? Já começou a ter alguns ensaios, né? Assim, eu vi os petroleiros, começou a fazer um movimento. Eu acho que a população teria que fazer uns manifestos bem pesados para tirar o Campos Neto. Eu acho que nós temos condições de fazer isso. Porque se não tem houver, um outro caminho. Se não for esse, eu acho também. É isso que não eu ia falar, tem mais o que ser discutido. Ou o Roberto Campos Neto quebra o governo e a economia do Brasil e sabota o governo. Inclusive, Tereza, ele deu uma declaração que já o coloca como adversário da sociedade brasileira. Ele falou assim, olha, se vocês não se comportarem direito, nós vamos aumentar a taxa de juros. O cara é cruel. Ou seja, ele está ali respaldado, né? Como se dizia antigamente, ele está ali com as costas largas. Ele está ali com as costas largas e fala isso. Aí a Simone Tebet, que é do governo, disse: não, nós fizemos o dever de casa. Né? Ou seja, como se o governo tivesse que se abaixar, se rebaixar para o Banco Central. Agora eu pergunto, ele recebeu algum voto de alguém ou foi nomeado pelo Bolsonaro? Ele foi nomeado, ele não recebeu voto de ninguém. Então, os 60 milhões de votos não vale nada no Brasil? Está parecendo que não, porque ele está fazendo tudo o que ele quer, que ele foi nomeado. Até quando ele vai? Até final de 2023? Minha mãe costumava dizer o seguinte, quem muito se abaixa, a bunda aparece. Verdade. Por isso que o governo tem que fazer enfrentamento. E agora, o enfrentamento passa pelo... O Congresso vai ser difícil, que é um Congresso rendido, né? Que a gente sabe que os congressistas que estão dentro lá, muitos bolsonaristas... Alguma solução tem que ser encontrada. Mas o caminho, eu acho que são esses ensaios que o movimento petroleiro começou a fazer. E eu acho que tem que chamar grandes eventos na sociedade, porque quem está sofrendo é o povo. Por isso que a importância do canal, né? Que você está fazendo um grande esclarecimento e a população tem que... porque não tem, Tereza, nada que justifique a taxa de juros ser colocada como está. É muito alto. Você falou muito bem, está faltando dinheiro para diversas áreas, incremento da economia, uma política de emprego, para a saúde, para a educação, e está pagando juros, né, da dívida interna, né, da dívida pública interna. Está pagando juros aí para os especuladores. Então, tem algum fundamento para isso? Não, porque ele está fora da meta da inflação, né? Se diminuir a taxa de juros, não vai interferir em nada na meta da inflação. A inflação não é por crise de demanda, é por falta de produção. Falta de investimento na produção. Falta de produção. Ao contrário, né? Se melhorar e se os empresários verem que a economia vai retomar, vai ter mais investimento, vai ter mais produção e vai ser até um fator de desoneração da inflação. Existe uma crise de crédito com
essas quebradeiras que estão acontecendo, né? O Banco da Califórnia que quebrou, o suíço que ia quebrar, o suíço que teve que fazer investimento, pegar mais de 50 bilhões, né, do Banco Central da Suíça, para poder segurar o banco, segurar o banco para não ter uma quebradeira generalizada. Então você tem uma crise de crédito na economia no mundo. Então você tem uma série de fatores que provam por A mais B que a taxa de juros não deveria estar como está, mas ela fica, que é o poder aí do capital. E a sociedade brasileira não vai fazer nada? Agora, o mais interessante, Tereza, assim, que eu vi, que mostra como a sociedade brasileira foi prostituída pelos bilionários, porque houve uma queda, né, da Bolsa de Valores, porque o presidente do Banco Central falou que, se não atendesse as medidas que têm que ser tomadas, aí sabe que foi falado? Que foi a fala do Lula cobrando a taxa, a queda na taxa de juros, que fez com que a queda na Bolsa, e não a fala do Neto, do Roberto Campos Neto. Olha que situação que nós estamos vivendo, perigosa, né? Gente! E sabe que quem está ganhando essa queda de braço, na opinião pública, é o presidente do Banco Central. Está ganhando do governo. Sabe por quê? Porque agora eles estão usando... Olha até onde vai a canalice dessas pessoas, que é o nosso próximo ponto de pauta. Que o Roberto Campos Neto até queria baixar a taxa de juros, mas como o governo adiou a entrega do arcabouço fiscal, ele não teve como baixar os juros. A culpa é de quem? Do Lula, que não entregou. Aí por que o Lula não entregou? Porque ele vai viajar para a China com a Haddad, vão fazer o passeio lá. Eles estão massacrando a Haddad. Tá. E aí não entregaram o arcabouço fiscal. Mas você sabe o que é arcabouço fiscal? Me explica aí, explica para o público todo. O arcabouço fiscal é como se fosse... né? Eu ouvi, obviamente, de pessoas que entendem, né, que eu não sou especializado nessa área. O arcabouço fiscal é apenas um plano de voo. Quando você decola, você tem que entregar o seu plano de voo. Sim. Eu vou pela... ou pela... como é que chama na linguagem, né? Eu vou por essa rota. A rota rota... A noroeste, a nordeste, na latitude tal, na longitude tal. É isso. Agora, se você perguntar às pessoas se elas sabem o que é arcabouço fiscal, não. Não vai saber. Mas elas são capazes de dizer que o culpado é o governo Lula porque não entregou o arcabouço fiscal. Porque o Lula falou o seguinte, eu vi a entrevista dele. Ele falou, não entreguei o arcabouço fiscal agora porque o Haddad vai viajar comigo para a China. E ele precisa estar aqui. A viagem para a China é curta, ele precisa estar aqui para debater, para discutir. Com o Congresso. Com o Congresso, com a mídia, para dar entrevista, para falar. Ou seja, o que é o arcabouço fiscal? É um planejamento, é aquilo que o Lula falou desde a eleição dele, previsibilidade. Né? A economia, você precisa ter credibilidade e previsibilidade. Então, ele está fazendo exatamente isso. Olha, nós vamos no arcabouço fiscal, vai estar lá o que vai ser gasto, o planejamento do que vai ser gasto, né? Em tal área, em outra. Né? Não é uma situação nem que você precisa ali ter um superávit fiscal, porque é só um planejamento.